Realmente o ministro Gilmar Mendes, ele precisa decidir o que é que ele quer. Ele vai no Canal Livre lá na TV Educativa e dá uma declaração de intervenção mesmo do Supremo para atrapalhar o governo de Jair Bolsonaro em nome da democracia. Ele disse, é ele que disse, que o Brasil estava sendo dirigido, comandado por uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões, de um cleptocrata, agora está no governo. Foi ele que disse que sem o Supremo não haveria Lula. E a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera. Vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Lula, e ele participou da condenação em segunda instância dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e corrupção do Lula, que prendeu o Lula. E ele participou da soltura do Lula. E aí ele diz que sem o STF não existiria Lula, nem alguns agentes políticos que estão aí na ativa. E aí ele vai lá e vota com Alexandre de Moraes, 17 anos de cadeia, para pessoas inocentes, e ajuda a perdoar os perduários, ladrões da Lava Jato, destruir a Lava Jato. Só precisa decidir, ministro Gilmar Mendes. O senhor precisa decidir. Agora o senhor vai em Portugal, dá uma entrevista e diz que dia 8 não foi golpe, foi mais ou menos uma manifestação, não chega a ser golpe. Muito clara dizer uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Isso é extremamente grave. E isso já vinha sendo ensaiado durante todo o mandato do presidente Bolsonaro. Agora, um sujeito igual Michel Temer, que é um constitucionalista, foi presidente da República e que conviveu em 2013, aliás, conviveu em 2016, com toda a desgraceira que foi feita na esplanada dos ministérios, para caçar o Temer, para tirar o Temer. O Temer fez uma GLO para intervir no Rio de Janeiro. O Temer acaba de dizer que o que houve dia 8, na verdade não houve golpe. Não tem golpe sem a intervenção ferrenha das Forças Armadas. Mais ou menos isso que o Temer quis dizer. E o Jobim diz que foi uma catarse. E foi uma catarse. Foi uma manifestação de pessoas que não querem o comunismo, que não querem aborto, que não querem drogas, que não querem ideologia de gênero e que não querem o comunismo no país. E aí, vocês pegam uma série de áudios sem contexto e passa 17 minutos, 17. Se você juntar um áudio no outro, não dá lé com cré. Eram generais revoltados com o Bolsonaro, porque eles queriam que o Bolsonaro fizesse. Não só eles não, muita gente no Brasil. Eles ali estavam na angústia, no desespero e falavam o que estavam sentindo. E sempre chateados porque Jair Bolsonaro lhes negava o apoio. Um chegou a dizer que 4 linhas da Constituição, jogando nas 4 linhas, era o K, né? Que vá para o K. Aliás, o presidente Bolsonaro, quando usava essa linguagem de que eu estou jogando dentro das 4 linhas da Constituição, o que ele estava querendo dizer? Eu estou respeitando a Constituição. Agora, só o que o presidente Bolsonaro não sabia é que ele estava jogando com um time de várzea, que não tem regra, que não tem linha no chão, sabe? Que não tem grama, os juízes são eles mesmos, e do pescoço para baixo, como eu já disse, é só pancadaria. E ele estava respeitando a Constituição, e a própria Rede Globo, no seu Fantástico, mostra a reação dos generais, de oficiais, chateados, porque Jair Bolsonaro não reagia àquilo que eles gostariam que ele fizesse. Portanto, se ele não fez, qual foi o golpe? O golpe está sendo dado por um Supremo Tribunal Federal, que vai lá e subtrai o poder do Poder Legislativo, o poder do Poder Executivo, e se torna o pleno poder, o mandatário da nação, o Supremo Tribunal Federal, nesse seu ativismo desrespeitoso ao país, sem respeitar a Constituição. É isso. Mas o ministro precisa decidir. O senhor deu entrevista lá em Portugal, para toda a Europa, dizendo exatamente o contrário do que vocês estão fazendo aqui e que não houve golpe coisa nenhuma no dia 8/1. E essa é a grande verdade. Não se esqueça, tem gente pelo meio do caminho, sofrendo, presos ainda, e não se esqueçam da morte de Clezão.